Os irmãos sabem o que eu tenho aqui? Uma aliança. É uma belíssima aliança, por acaso. Não das melhores, mas é boa. Por que eu tenho uma aliança? É casado. Porque sou casado? Sim. Porque tenho um compromisso? Diz aqui o primeiro banco, porque és meu? Sim, amor, tens razão, sou teu. Uma aliança é algo fantástico. E eu não sei quantos irmãos aqui têm uma aliança, mas vou-vos desafiar a olhar para ela nesse momento, quem aí a tiver. Deem mesmo uma boa olhada para ela. E os irmãos que não têm, olha, desculpem, mas podem esticar os olhos para aqueles do lado. Que fantástico, uma aliança. Uma aliança não tem começo e nem fim. É por isso que ela é nesse formato. Nós não conseguimos encontrar o fim dela por mais que tentemos procurar. Os ourives fazem mesmo um belíssimo trabalho para que nós não possamos encontrar as emendas da aliança. A aliança significa algo muito importante. Significa que eu tenho um compromisso. Significa que eu pertenço a alguém. As pessoas, quando olham para a minha mão esquerda, para o meu dedo anelar da mão esquerda, e veem essa aliança, já sabem que eu sou casado. Já agora, por que nós usamos a aliança na mão esquerda? Porque acreditava ser o lado do coração. Não é? O coração a gente sabe que fica mais centralizado, um bocadinho para a esquerda, mas acreditava-se que o lado esquerdo é o lado do coração, e por isso, ao que tudo indica, foi porque botamos a aliança para a mão esquerda. E por que o dedo anelar? Não faço ideia, pois não, Daniel? Sabem, existem algumas lendas, permitam-me usar a expressão lenda. Uma delas foram os egípcios. Eles foram os primeiros a pesquisar a anatomia humana e, ao que parece, os egípcios acreditavam que tinha uma veia ou uma artéria que ligava o dedo anelar diretamente ao nosso coração. Eles não estavam todos errados, afinal de contas, existe, e não só o dedo anelar esquerdo, mas se calhar todos, todos eles estão interligados. E tem uma outra lenda que é a minha favorita. Aquilo uma hora dá, fiquem tranquilos. Tem uma outra lenda que é a minha favorita. É a lenda chinesa. Eles dizem que nós usamos nesse dedo, porque esse dedo significa mesmo o nosso cônjuge. Aliás, eles dizem que cada dedo significa uma coisa. Dizem que o nosso polegar, façam assim, o nosso polegar representa os nossos pais. Dizem que o nosso indicador, façam assim, representa os nossos irmãos, irmãs e amigos. Não façam assim. Ok. Esse dedo diz que significamos nós próprios. E esse dedo, nosso companheiro. E por último, o menor, os filhos. Agora, olhem que curioso. Eles dizem que se nós juntarmos as nossas mãos, eu vou falar mais alto porque vou tirar o micro. Se nós juntarmos as nossas mãos assim, podem fazer, e apontarmos o dedo, que significa a nós mesmos, para dentro, encostados um ao outro, nós conseguimos separar os pais, afinal de contas, um deles vão-se embora. Nós conseguimos separar os irmãos e os amigos, porque nem sempre estão conosco. Os filhos, uma hora casam-se e também se partem. Agora tentem lá separar o casamento. Não vai, pois não? É uma aliança. É fantástico, meus queridos. Na semana passada, nós lemos um texto em Malaquias, que eu desafio a abrir novamente, no capítulo 2. E começamos pelo versículo 10 na semana passada. E eu vou desafiar a ler apenas esse versículo antes de entrarmos no que vamos estudar essa semana. Malaquias 2:10. Diz assim, na tradução que eu aqui tenho, Malaquias, o último livro do Velho Testamento, antes do livro de Mateus, o capítulo 2, versículo 10. Ora, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então que fomos infiéis um com o outro, quebrando a aliança de nossos pais? Vamos orar a Deus mais uma vez. Deus Pai, eis-nos aqui, Senhor,
com um pequeno trecho da tua palavra lida. Deus, mais uma vez eu te peço que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo através de mim, em nome de Jesus. Amém. Por que quebramos a aliança dos nossos pais, ou dos nossos antepassados? É interessante. O texto começou mesmo assim, e só dando uma relembrada àqueles que estiveram aqui na semana passada, ou uma contextualizada àqueles que não estiveram. Na semana passada nós tivemos a ver que, primeiro tudo, nós somos filhos de Deus. Não todos são filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus porque aceitamos a Jesus. Depois, ele nos lembra que como filhos, temos uma expectativa diferente sobre a nossa vida do que sobre aqueles que são do mundo. Afinal de contas, nós temos uma expectativa diferente sobre os nossos filhos. A seguir, no versículo 11, ele diz que os filhos de Deus têm sido desleais ou infiéis. Têm tentado encobrir e cobrir como uma roupa algo que tem feito. No fim do culto até uma irmã veio ter comigo e disse: olha, nós temos uma expressão para isso, por trás dos panos, por baixo dos panos. É mesmo isso, é essa a ideia de estar a encobrir as coisas. Depois ele diz que eles estavam a cometer uma abominação, algo nojento que gera repulsa. Lembram dessa expressão que eu disse? Algo disgusting, que estavam a manchar a santidade de Deus e profanar o seu santuário ao casarem-se com pessoas de fora do arraial, ou seja, que adoravam outros deuses. No versículo 12 ainda, que estudamos, diz as consequências de que Deus iria aniquilar as pessoas que fazem isso. Ok? Só dando essa relembrada da semana passada. E hoje? Bem, hoje nós vamos continuar a falar de fidelidade nos relacionamentos. E vamos começar pelo versículo 13. O versículo 13, na tradução que eu tenho em mãos, que é a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: há ainda outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Bem, se nós olharmos para o versículo 13, se calhar os irmãos vão me perguntar o que isso tem a ver com relacionamentos. O que isso tem a ver com aliança e relacionamento? Meus irmãos, é muito simples. Nós vamos entrar numa secção onde o profeta Malaquias vai nos lembrar que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge interfere diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Nós já falamos isso na semana passada. O grande problema do casamento misto era exatamente que os valores lá em casa começam a ser trocados. Então, quando o profeta agora vai fazer isso, ele vai nos dar uma chamada de atenção, e é mesmo nos detalhes. E eu vou mais uma vez olhar para esse versículo com atenção aos detalhes. Ele começa por dizer: há ainda outra coisa que vocês fazem. Se calhar outras traduções vão dizer: ainda fazeis isso outra vez. O que nós fazemos outra vez? O que é que tem mais uma coisa que nós fazemos? Porque outra vez, novamente, significa que já foi feito antes. E estamos a falar de uma secção só. Estamos a fazer outra vez, novamente, algo disgusting, algo nojento. Estamos mais uma vez a sermos infiéis para com a aliança. Ok? O texto está todo interligado e por isso que eu tive que voltar à semana anterior. Reparem, algo que estamos a tentar encobrir. Nós diríamos que, ao olhar o versículo 13, e somente o versículo 13, o povo estava a fazer algo mal? Algo abominável? Estavam a fazer algo que faz sentido encobrir? Eles estavam a chorar, a gemer no altar do Senhor, a apresentar ofertas. Isso é mal? A princípio não. Então por que é que o profeta anda a dizer que eles estavam a fazer algo mal? Sabem, eles andavam a chorar e a gemer porque Deus não aceitava mais as suas ofertas no altar. Deus já não os abençoava mais. Então, numa de tentar chamar a atenção de Deus, eles começavam a chorar, a gemer, a fazer um grande espetáculo. A verdade, meus queridos, é que eles tinham pecados não confessados diante do Senhor. E eles vinham adorar ao Senhor, vinham até o seu altar, a achar que estava tudo bem.
a achar que Deus iria receber o seu louvor na mesma, a achar que Deus não se importava em como as coisas estavam lá em casa, se agora eu estou aqui a adorá-lo. Mas o nosso Deus se preocupa com o nosso coração. E estava a haver uma mistura: choro, gemido, adoração, ofertas e pecado. Pecado não confessado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Eles estavam a viver uma vida de aparência. E a verdade é que a nossa comunhão com o Senhor, ela é totalmente afetada por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós primeiro devemos arrepender, depois confessar, para depois adorar ao Senhor. A ordem não pode ser invertida. Aquele povo estava a adorar a Deus, ou pensavam que estavam a adorar a Deus, com pecados não confessados guardados dentro de si. E isso era algo disgusting. Isso era repugnante. Isso era nojento. E reparem, o povo coloca-se diante de Deus e vai dizer: por que, Senhor, não aceita? Por que, Senhor, é que estás a olhar para nós com esse ar de desprezo? Podem olhar o versículo 14. Por que não aceitas o nosso louvor? Por que a nossa adoração? Por que a nossa lágrima o incomoda, Senhor? Perguntava ao povo. Mas diz-nos o texto: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus queridos, nós que somos casados, um dia fizemos um voto, uma aliança, perante o nosso cônjuge e perante Deus. Seja diante de um pastor, seja diante de um padre, seja diante de um juiz, seja só nós lá em casa, nós um dia fizemos uma aliança. E diz-nos o texto bíblico que Deus é a testemunha da nossa aliança. E entretanto, muitos não têm cumprido os votos, têm sido desleais, têm sido infiéis, outras traduções vão trazer. Estamos mesmo a falar de adultério, queridos. Não estamos aqui de meia palavra. Adultério. E sabem, Deus tem algo muito especial para os casamentos. Sempre foi assim desde o princípio. Lembram-se de Gênesis capítulo 2, versículo 24? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós sabemos esse versículo de cor, mas a profundidade desse versículo, por vezes nós levamos de ânimo leve. Uma só carne. Sabem o que quer dizer uma só carne? E eu não vou voltar ao hebraico, eu podia fazer, mas não é esse o objetivo. Quer dizer que eu sou teu, amor, e tu és minha. O meu corpo não me pertence mais, a minha vida não me pertence mais. Ambos somos um para com o outro, e ambos somos do Senhor. Uma só carne. E se acham que não é isso que quer dizer, o versículo 15 desse texto que estamos a ler, ele vai voltar a esse princípio. Diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Nós pertencemos ao Senhor. O nosso
casamento pertence ao Senhor. A nossa vida, em todos os aspectos, pertence ao Senhor. É muito fácil dizer: Deus, tudo é teu, toma-lo. Mas na hora de dizer que o meu casamento pertence ao Senhor é mais complicado. Porque, Pablo, não é você que convive com a mulher que eu tenho lá em casa. As coisas são difíceis. Meus queridos, a verdade é que Deus fez com que ambos fôssemos um só. E Deus fê-lo por uma razão muito simples. Deus fê-lo por uma razão muito simples. Porque Ele tinha um plano. Tentem ver nos vossos textos. Por que Deus fez-nos um? Está aí no versículo 15. Porque Ele desejava uma descendência santa, consagrada a Ele. Deus tem um propósito, meus queridos. Deus tem um plano a longo prazo. Aliás, Deus tem um plano para toda a eternidade. E esse plano, ele começa de uma forma muito simples: homem e mulher. Ambos tornam-se um. Têm filhos. Esses filhos são consagrados ao Senhor. O que faz uma família consagrada ao Senhor. Essa família consagrada ao Senhor pertence a uma comunidade, a uma igreja. Uma igreja consagrada ao Senhor. E essa igreja, uma igreja totalmente, plenamente consagrada a Deus, pode impactar uma cidade, um concelho, um país. Meus queridos, podemos impactar o mundo. Podemos salvar almas para toda a eternidade, começando com o casamento. Esse é o plano de Deus. Foi isso que Deus preparou. E exatamente por isso, por esse motivo, portanto, é isso que diz-nos o texto bíblico: portanto, tenham cuidado, tenham atenção. Sabem, eu espero que alguma Bíblia traga uma outra tradução, porque tenham cuidado e tenham atenção ainda está tão aquém daquilo que o texto quer dizer. Alguém tem uma outra tradução para esse trechinho? Portanto, tenham cuidado, tenham atenção. A irmã, guardai-vos em vosso espírito. Gosto. Zélia tem dito outra coisa. Cuidai de vós mesmos. Ok. A tradução da irmã Esmeralda é a que está mais próxima do texto original lá em hebraico. Sabem, a expressão hebraica aqui é a expressão chamar rua. É uma expressão que quer dizer, o chamar é um preste atenção, olhe bem, fique atento, interiorize, guarde, preserve, observe. E ruá é espírito. É tipo, guarde em seu espírito, interiorize de uma forma tal que isso penetre o teu espírito. Tenha atenção de uma forma tão especial que isso penetre até o teu espírito. E qual é essa chamada de atenção tão importante? Ninguém seja infiel à mulher da tua mocidade. Percebem o que estamos aqui a falar? Aqueles que têm uma de 40 e querem trocar por duas de 20? Ou aqueles que se calhar acham que as mulheres são como os carros. Esse já está me chateado demais, está a dar muitos problemas, lançou um modelo novo, eu vou ali rapidinho na concessionária, deixo uns milhares de euros e volto com um novo para casa. Meus queridos, eu não sei se vocês sabem, mas Portugal, não estou a falar do Brasil, não estou a falar de outros países mais liberais, Portugal é o país na Europa com o maior número de divórcios. Segundo o site purdata.pt, olhando o número de divórcios a cada 100 casamentos nos últimos 50 anos, na década de 70,
nós tínhamos menos de 1% de divórcio. Eram 0,6%. Na década de 80, esse número aumentou, e aumentou bem. Foi para 8,1%, ou seja, mais do que 8 em cada 100. Na década de 90, esse número subiu mais um bocadinho e foi para os 12,9%. Quando chegamos à década do ano 2000, parece que as coisas andaram mesmo um bocadinho mais complicadas, porque chegamos aos 30%, ou seja, 3 em cada 10 casamentos acabavam. Se nós avançarmos mais uma década, esse número, na década de 2010 a 2019, ele salta para 68,9%. Praticamente 7 em cada 10 casamentos termina em divórcio. Ao ponto que Portugal, em 2016, fazia mais de 60 divórcios por dia. Volto a dizer, eu não estou a falar do Brasil. Estou a falar de Portugal. 60 divórcios por dia. Mais de 60. Alguns sites vão dizer 72. Mais de 60. Sabem, nós não temos dados atualizados ainda, mas sabemos de uma coisa. Na pandemia, os divórcios aumentaram. Meus queridos, lá fora, andam a dizer que está tudo bem se divorciar, por tudo e por nada. Lá fora andam a dizer que o casamento é uma instituição falida. Nós temos muitos cristãos, filhos de Deus, a dizer: epá, eu vou casar, se não der certo, separo. Sabe como é? Ela é chata. E ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Oh, meus queridos, andamos a brincar. E a aliança? E Deus como nossa testemunha? Deus tem expectativas diferentes para nós que somos seus filhos. E sabem o que é pior? Podem olhar para o vosso texto. No versículo 16 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio, ou odeia o divórcio. O Deus de amor odeia. E, meus queridos, se vocês têm outra palavra traduzida, ela não vai chegar à profundidade que é, porque a palavra original no hebraico é mesmo sani, ódio, ódio profundo, não suporta, não chega perto, abomina. O nosso Deus odeia o divórcio. O Deus de amor. Conseguem entender a profundidade disso? Para nós, filhos de Deus, o divórcio não é uma opção, ou não deveria ser uma opção. É claro que eu não estou a dizer que a Bíblia, sob nenhuma circunstância, diz que o divórcio deve acontecer. Existem algumas leis que o próprio Deus determinou lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, aqueles que gostam de pesquisar, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, algumas leis para proteger os divorciados, principalmente as mulheres que não tinham direito nenhum naquela época. Eu volto a dizer, isso não faz parte do plano original de Deus, mas Jesus nos diz em Mateus capítulo 9, versículos 8 e 9, que por causa da dureza do coração humano, deu essas leis. A verdade é que, sob algumas condições de excepcionalidade, permitam-me a expressão, nós podemos divorciar. Existem 3 comumente aceitas, e os irmãos já devem sabê-las bem. O adultério, nós acabamos de ver que Deus é totalmente contra o adultério. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, vai nos dizer sobre o abandono por parte do marido descrente, ou a esposa, também pode se encaixar aqui nesse texto. E a terceira, está nesse texto de Malaquias. Malaquias 2, o verso a seguir, o 16. O homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, ou aquele que se encobre de violência como com a sua roupa. Meus queridos, na minha limitada perceber humano, no meu limitado conhecimento, eu entendo que ele está a falar de violência doméstica.
Então, se o irmão ou a irmã, muitas vezes, anda a apanhar lá em casa, a gente costuma dizer no Brasil, anda a apanhar para comer sabão e depois anda a apanhar para saber que sabão não se come. Meus queridos, Deus não nos criou para ser sacos de pancada. Venham ter conosco, vamos conversar e vamos ver como é que a gente vai resolver essa situação. Não é plano de Deus. Mas a verdade é que Deus criou o casamento. Voltando ao texto bíblico, a ideia, ela é uma só. Fomos criados para a eternidade. Fomos criados com um propósito claro de um casamento que abençoa uma geração, que abençoa uma nação. Esse texto, ele vai terminar com uma estrutura que é muito conhecida pelos estudiosos da Bíblia, que se chama-se quiasmo. O quiasmo é uma estrutura poética. Ele começa com uma ideia, desenvolve e volta mesmo à ideia inicial para fechar o texto. E esse texto ele vai fazer exatamente isso. Ele diz, no final do versículo 16, portanto, ou por causa disso, tendo isso em conta, guardai-vos em vosso espírito, mais uma vez a expressão chamar-o-á, e não sejais desleais, não sejais infiéis, não tentem encobrir, não ponham por baixo dos panos, não venham à casa do Senhor adorar, antes de confessar os nossos pecados. E correndo o risco de eu fazer também um quiasmo, tal como comecei na semana passada, eu volto a dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos limpar de toda a iniquidade e injustiça. O nosso Deus nos perdoa. O nosso Deus está de braços abertos. Deus nos ama. A igreja não está aqui para condenar ninguém. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, diz o Senhor. Nós estamos aqui para abraçar, para orientar, mas estamos aqui para viver segundo a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Meus queridos, o meu desejo para cada um de nós é que vivamos em sinceridade, em integridade, em todas as áreas, a começar nos nossos relacionamentos, para que o nosso Deus seja glorificado lá em casa, na criação dos nossos filhos, nas nossas comunidades, na nossa cidade, no nosso país. Que Deus nos abençoe.